Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de Provérbios e eu quero falar com vocês hoje sobre um tema específico que é como ser sábio aos olhos de Deus. E eu quero começar lendo o capítulo 3 e eu vou passear por alguns versículos em específico. E aí no capítulo 3, o versículo 5 e 6 já dá ali um direcionamento muito claro de como é que a gente deve seguir. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. E aí o versículo 11 e 12 diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E aí o livro de Provérbios são Provérbios de Salomão, que era filho de Davi. E aqui ele vai dar advertências e passos de como você deve seguir a sua vida, seguir uma vida que agrada de fato ao Senhor. E o primeiro ponto, gente, a gente precisa obedecer à palavra de Deus, a gente precisa obedecer ao que o Senhor nos pede para fazer. E a gente precisa seguir os seus mandamentos, seguir os seus caminhos. Então, a gente só vai descobrir de fato qual é a vontade do Senhor quando a gente se aprofundar na palavra de Deus. E eu entendo que a sabedoria do mundo é diferente da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do mundo, ela quer exigir de você que você busque por conhecimento técnico em história, em se aprofundar em assuntos específicos para que você seja um mestre daquele assunto. Mas a sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria do mundo quer que você seja sábio aos olhos humanos para que você possa se sobressair em relação a outras pessoas. Mas a sabedoria de Deus é ser guiado por Deus, é ter uma sabedoria que faz com que você siga pelos caminhos do Senhor. Então a sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus. E a sabedoria humana requer um esforço próprio para que você possa conseguir ser uma pessoa sábia e inteligente. Mas a sabedoria de Deus, quem dá a sabedoria de Deus é o próprio Senhor. E isso é confirmado no capítulo 2, no versículo 6, que diz: Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E aí o capítulo 2, ele inicia falando que se você aceitar as minhas palavras, guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Nós não vamos conseguir desenvolver isso sozinhos. É o próprio Deus que nos dá a sabedoria. E eu acredito muito que a sabedoria é o próprio Espírito Santo. Porque lá no capítulo 8 diz que a sabedoria foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Isso eu li o versículo 23 do capítulo 8. Então, antes mesmo de tudo ser formado, a sabedoria já existia. E o Espírito Santo de Deus sempre existiu. Então, a sabedoria vai te guiar pelas veredas corretas. E a gente só vai conseguir adquirir sabedoria quando nós temermos o Senhor. Então, nós precisamos ser sábios, não aos olhos do mundo. A gente precisa ser sábio aos olhos de Deus, e ser sábio aos olhos de Deus é se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. É andar pelos caminhos do Senhor. E uma coisa que me chama muita atenção, que tá lá também no capítulo 3, é que o Senhor fala no versículo 11 e 12 que a gente não deve se magoar com a repreensão do Senhor, porque o Senhor disciplina a quem Ele ama. Então, se você começou a tua caminhada cristã, você está ali começando a ter um contato mais direto com a palavra de Deus, e se você viu que em alguns momentos o Senhor te repreendeu, o Senhor te corrigiu, o Senhor te disse que aquele caminho não era certo,
Alegre-se, porque isso é um sinal que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, habita em você. Então não se chateie quando você errar, mas glorifique o nome de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de você e ele está te conduzindo por caminhos corretos. Então se alegre quando o Senhor te corrigir, porque ele está querendo te trazer vida. Uma coisa que me chamou a atenção também, uma coisa que falou comigo, tá lá no capítulo 5, no versículo 23. Certamente morrerá por falta de disciplina. A disciplina do Senhor traz vida, porque ela nos conduz ao caminho correto que nós devemos seguir. Ela nos conduz para o caminho que agrada ao Senhor. Então eu repito, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas seja sábio aos olhos do Senhor. E sabe, a palavra de Deus, ela deixa muito explícito em diversos livros, e não somente em Provérbios, o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Então, lá no capítulo 6 de Provérbios, no versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Então aqui eu já tenho uma certeza do que desagrada o Senhor. Então, se eu quero ser sábio, eu não vou seguir por caminhos que desagradam a Deus. Eu vou seguir exatamente o que está escrito aqui no livro dele. Então, gente, a Bíblia é uma palavra viva. A Bíblia vai te fazer seguir por caminhos que agradam o Senhor. E aí no versículo 17 do capítulo 6 diz o que é que ele detesta e o que ele odeia. Melhor dizendo, há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. O que são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, às vezes a gente pensa, mas eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não matei ninguém. Mas você sabe, a partir desses versículos que eu li, que não é só a atitude de fazer o mal, no sentido de matar, roubar, enganar, destruir, enfim. Mas isso começa dentro de nós. Então, não é só atitudes extremas como essa que desagradam o Senhor, mas coisas que começam no nosso coração e nos nossos olhos. Então, olhos altivos, a língua mentirosa, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha que profundo isso. Se você hoje está mentindo, se você tem olhos maus, se você provoca contenda na vida dos teus irmãos, se você está ali falando mal dos teus irmãos pelas costas, isso já desagrada ao Senhor. Isso já é considerado sim um pecado e já é algo que o Senhor detesta. Que você possa hoje refletir que não é só atitudes extremas que desagradam o Senhor, mas o próprio ato de fofocar, de provocar contenda, de mentir, de ter olhos ruins, olhos maus, isso já desagrada ao Senhor. Então, se tem alguma coisa dessas que eu citei que hoje você faz, que você possa ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a agir de forma correta, a fugir de contendas, a fugir de fofocas, a fugir de mentiras, que o Senhor possa transformar a sua vida e possa agir nessas áreas que hoje desagradam a Deus. Resumindo isso tudo que eu falei, que a sabedoria quem dá é o próprio Deus. Então busque a sabedoria. Nós buscamos através da palavra do Senhor, de um relacionamento contínuo com Ele. Fuja de fofoca, fuja de mentiras. Que o Senhor te transforme no teu coração e a tua mente. Então clame a Deus. Se há algo, Senhor, que te desagrada, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos e me transforma completamente. E se permita ser guiada pelo Espírito Santo, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Então, se você hoje está sendo repreendido de alguma forma pelo Senhor, se tem algo que, quando você age errado, o Senhor te repreende, se alegre,
porque é o Senhor conduzindo os teus caminhos. Eu espero que essa palavra tenha sido uma flecha no teu coração, provocando mudança de vida em você. Se inscreve no meu canal para acompanhar os próximos vídeos que virão. Semanalmente tem vídeos novos. Quase todos os dias eu posto shorts também. E é isso. Que o Senhor te abençoe, guarde a tua família, te proteja e te dê discernimento para seguir nos caminhos dele. Que Deus te abençoe.